Olá, Paulo e a nossa audiência do Mundial Telenotícias. Falo diretamente do CPEC aqui em Buenos Aires e estamos num pequeno intervalo agora. A abertura foi muito emocionante. Posso te dizer que o nosso país esteve no centro de vários comentários. Na abertura, o hino da Argentina, o hino dos Estados Unidos também, porque este é um evento que é patrocinado pelo CPEC nos Estados Unidos, que é um evento conservador, o maior do mundo, por sinal. Já tivemos edições no Brasil, na Coreia do Sul, na Hungria, em outros países, e é a primeira vez que o CPEC vem à Argentina. Mas logo na abertura nós tivemos a oportunidade de ouvir a nora do Donald Trump, que é uma das coordenadoras do Partido Republicano, fez uma introdução ao evento muito bonita e citou o Brasil por diversas vezes. O próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, que esteve ontem visitando 2 brasileiros presos aqui na Argentina, foi até os familiares, encontrou com os familiares e teve a oportunidade, inclusive, de, ao entrar no local do CPEC, ser reconhecido, foi muito aplaudido. E também tivemos, logo no início, palavras do presidente Jair Bolsonaro. Ele mandou um vídeo, assim como o Steve Bannon, 2 ícones desse movimento conservador. O Steve Bannon foi muito importante lá nos Estados Unidos, também foi perseguido, preso, e todos os palestrantes até agora citaram a situação anômala do Brasil. E é interessante que foi remetido todo este evento a uma reação mundial, em que, obviamente, a eleição do presidente Trump, ela tem um peso muito grande, mas foi citado o ponto de inflexão que aconteceu no mundo todo do ambiente libertário, do ambiente de liberdade que Javier Milei representa aqui da Argentina. Paulo, uma das coisas que me chamou a atenção, e eu conversei bastante com a população aqui e com jornalistas da Argentina, o momento é muito difícil também para o Javier Milei. Eu sei que hoje, um ano depois, a própria imprensa no Brasil, o Globo, essa semana fez um editorial falando sobre isso, o Financial Times, todos os veículos que duvidavam da capacidade de Milei de reerguer a Argentina em tão pouco tempo, estão perplexos, estão reconhecendo que a Argentina está no caminho certo, mas não é fácil. Eu acompanhei vários dos debates aqui entre os políticos argentinos. Há uma resistência, uma oposição muito grande. Essa oposição hoje tenta travar muitas das modificações. Ele é minoritário no Congresso, então ele tem que fazer alianças partidárias. E veja que curiosidade, uma das leis que está causando muita polêmica aqui é uma lei semelhante ao que existiu no Brasil, que seria uma lei para impedir que os corruptos concorram, uma lei muito parecida com o que a gente tem do ficha limpa no Brasil, e está havendo muita controvérsia. Por quê? Porque o Milei, para governar, ele precisa do apoio de outros partidos, inclusive dos partidos de centro-direita ou centro-esquerda, o próprio movimento que anteriormente antagonizou com o movimento da Cristina Kirchner, mais ou menos parecido com o nosso Teatro das Tesouras no Brasil, entre PSDB e PT. Aqui na Argentina houve algo semelhante, e o Milei precisa, para governar, fazer junções e coordenações e articulações com esses partidos. E eles reagiram muito a essa legislação. Há vários políticos, inclusive, que estão no apoio ao governo em várias pautas, mas quando fala de corrupção eles se retraem. O país também está com bastante dificuldade na nomeação de juízes. Essa é outra controvérsia aqui, o processo há várias províncias com faltas de juízes, e por isso também o próprio problema que os brasileiros estão enfrentando aqui, ele acaba estando conectado nessa separação dos poderes que existe, que é muito salutar aqui. Ou seja, o presidente Milei, ele não tem ingerência direta sobre o poder judiciário, obviamente, e graças a Deus aqui o oposto também não é verdade. O poder judiciário aqui, ele de fato é independente, harmônico, mas
mas ele não interfere no poder legislativo e no poder executivo como a gente está experimentando no Brasil, né, Paulo? Então, há sim possibilidade, já foram citadas por todos os palestrantes até agora, a situação dos brasileiros que estão aqui. O presidente Bolsonaro, inclusive, nas suas palavras, agradeceu ao Milei, na frente de toda a audiência, a acolhida que o Estado argentino está dando para os refugiados políticos brasileiros. Veja que incongruência, né, Paulo? Nós que recebemos mais de 1 milhão de venezuelanos que foram ali por Pacaraima, no norte, se refugiando da Venezuela. Hoje nós temos brasileiros aqui fugindo da perseguição política no Brasil. Essa é uma situação que com certeza será citada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele fará o último discurso, ou seja, a última fala antes do presidente Milei será do Eduardo Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele vai mencionar essa situação. Graças a Deus, ele esteve na penitenciária ontem, onde encontrou familiares e 2 dos presos brasileiros e pôde perceber o drama que as famílias brasileiras estão passando aqui. E eu tenho certeza que ele vai envidar todos os esforços para que esses 5 brasileiros, 4 homens e uma mulher, que ainda estão detidos aqui por se apresentarem para renovar o status aqui de refugiados, de solicitantes de asilo político. E esses brasileiros, eu tenho certeza que em breve serão soltos. Não há a menor chance, pelo que a gente conversou com as autoridades aqui, de haver uma extradição dos brasileiros que são perseguidos políticos, mas o país ele vive um grande debate em relação aos estrangeiros. E veja que os brasileiros entram nessa discussão por um motivo bem diferente. Há uma quantidade muito grande de bolivianos que se refugiaram aqui, até mesmo há uma presença do narcotráfico forte de peruanos aqui. Então, o país hoje discute várias das legislações. Há muitos brasileiros que vêm estudar aqui, Paulo, na Argentina, porque havia uma legislação que permitia que médicos, por exemplo, se formassem aqui, fizessem residência, e toda essa estrutura era paga pelo Estado, e o Milei ele está revisando toda essa legislação de como receber os bolivianos, como receber os peruanos, os exilados que vêm da Venezuela, de Bolívia, da Nicarágua, de Cuba, e até russos e ucranianos vêm se refugiar aqui na Argentina. E o Estado não tem estrutura para receber tanta gente. Mas o caso dos brasileiros é diferente. Eles não vêm para cá por nenhuma outra razão, senão o fato de que eles estão sob um estado de exceção, sem o devido processo legal, sendo julgados numa instância equivocada e, mais do que isso, sendo perseguidos até mesmo aqui dentro da Argentina. Então, há uma percepção aqui de que a situação dos brasileiros é diferente de outros países nesse momento. Eles estão se acostumando, se adaptando a essa nova realidade. Sobre as Forças Armadas, que nós conversamos ontem, Paulo, inclusive, há um movimento do Milei de restauração das Forças Armadas e de inserir as Forças Armadas no combate a justamente esses grupos de narcotraficantes que estão destruindo a segurança pública em algumas províncias aqui da Argentina. São grupos principalmente peruanos. O narcotráfico aqui é muito forte, está abalando em algumas províncias da Argentina a segurança pública, e o Milei tem que fazer essa interface de utilizar a logística das Forças Armadas para reforçar o poder da polícia e também modificar a legislação. O povo aqui na Argentina, Paulo, é bem ressabiado com essa ideia de força armada junto à população. Você sabe que houve todo um desgaste dessa relação das Forças Armadas com a sociedade, um período militar aqui muito violento, bem diferente do que nós experimentamos no Brasil, é bem verdade, porém ele precisa, e o Milei já percebeu, restaurar a confiança da sociedade nas Forças Armadas, e ele não pode prescindir do apoio das Forças Armadas no combate a esse inimigo. Houve uma legislação que foi apresentada hoje, colocando as Forças Armadas no combate dessas forças inimigas e terroristas internacionais, particularmente aqui na Argentina. Há uma preocupação com o Hezbollah,
há uma preocupação com o narcoterrorismo e há uma preocupação com o terrorismo também via internet, no cyberspace. E tudo isso são áreas em que ele precisa das Forças Armadas para fazer esse combate. Então nós estamos vivendo esse momento aqui na Argentina. A situação econômica, obviamente, a gente sabe que está melhorando, mas existe todo um ambiente político muito difícil que o Milei tem que administrar para conseguir o apoio no Congresso Nacional. Hoje nós vamos prosseguir por aqui durante todo o dia. Até o final da nossa edição, nós não teremos ainda a fala do Eduardo Bolsonaro e do próprio presidente Milei, mas nós faremos uma live, eu vou transmitir pela TV Flórida e USA, pelos outros canais, e com certeza amanhã a gente vai poder comentar aí a reverberação, os efeitos dessa fala do Milei aqui no CIPEC. Então, uma vez mais, obrigado, e estamos aqui em contato e vamos nos mantendo atualizados sobre o que vai acontecendo aqui e como isso, de certa maneira, reverbera para o Brasil. Obrigado, Paulo.